A respeito das várias linguagens, assim, desse assunto, né, ou disso que é chamado como linguagens híbridas, que é uma expressão muito recente, assim, eu confesso que a ordem do meu trabalho vem da escultura e do espaço, ou da escultura e os seus prolongamentos para o espaço, né. Quando eu passei a usar outras linguagens ou outros meios, vamos dizer assim, sempre surgiu a partir desse núcleo, do núcleo da escultura e do núcleo da instalação, né? Então, por exemplo, a partir de 2006 eu comecei a usar a fotografia, mas a fotografia surgiu muito ligada à prática da escultura. Aliás, surgiu porque eu não conseguia registrar alguns aspectos da escultura ou algumas questões poéticas da escultura, era só através da fotografia que eu conseguia fixar. Então daí a fotografia passou a existir no meu trabalho. Mas eu, por exemplo, não sou um fotógrafo, e nem uso a fotografia como um meio frequente, assim, né? A fotografia aparece quando ela é capaz de fixar alguma etapa ou alguma questão ligada ou ao desenho, ou à própria escultura, ou à instalação. Então, existe esse limite, né? Tem uma outra, em alguns trabalhos também, eu utilizo o texto, né? Já há muitos anos, o texto começou a surgir no meu trabalho como também como um conteúdo poético, né? E daí também surge muito ligado à escultura. Eu comecei a usar com mais frequência, de maneira mais rotineira, o texto nos anos que eu vivi na Alemanha, em Colônia e Düsseldorf, muito provavelmente pelo esforço de aprender uma língua nova, ou de me adaptar a uma nova cultura. O texto parece que surgiu como questão poética. Antes disso, antes de ir para a Alemanha, ainda nos anos 80, como pintor, eu realizei uma pintura onde havia uma anotação também com textos, se chamava Livro de Medidas, e era a representação de um casaco, e ao lado havia algumas inscrições a respeito das medidas e do tamanho que esse casaco deveria ter, né? Então o texto foi surgindo ao longo de muito tempo, sempre ligado a uma questão muito próxima nos anos 80, a pintura, e depois a escultura e a instalação. Também vi que eu podia dar mais corpo para a palavra, né? Então eu passei a fazer alguns trabalhos onde eu fundia textos com cera ou com parafina, utilizando uma coisa muito simples, que era um molde de barro, um molde de argila, né? Então esse trabalho reúne, de certa maneira, o corpo que tem a escultura, também a capacidade de ocupação do espaço que a instalação tem, e ao mesmo tempo a palavra. Bom, é muito frequente hoje, né, que, especialmente na arte contemporânea e talvez entre os artistas mais jovens, é muito comum a utilização de meios expressivos distintos, né? Então, vídeo, fotografia, objeto, desenho, isso tudo com combinações completamente imprevisíveis, né? Eu acho que isso acontece com frequência, mas eu também acho que nos casos onde eu sinto isso com mais força, existe um meio expressivo principal. Então, de certa maneira, ainda se mantém assim, uma certa familiaridade ou uma certa sensibilidade que é mais adequado a um determinado meio expressivo, né? Então, se a gente pensar em muitos trabalhos atualmente, é um pintor que faz vídeo, ou um escultor que utiliza fotografia, ou um videomaker, ou alguém que trabalhe com vídeo, que também constrói um objeto a partir disso, né? Acho que essas coisas são muito intercaladas, porque não acredito no entendimento que
sugere que é possível atualmente simplesmente pegar qualquer mídia e como se fosse um catálogo ou um cardápio e se servir desses meios todos que são muito fáceis hoje e sair utilizando todos eles de maneira indiscriminada. Eu acho que a aproximação com o meio expressivo acontece porque existe alguma questão poética que induza isso. Não é uma coisa que acontece gratuitamente como quem abre um cardápio e escolhe isso pela casualidade, né? Eu acho que essas coisas são encadeadas e no fundo, tudo é orientado pela questão poética e pela sua sensibilidade plástica, né? Então, tem um outro trabalho que surge também articulado com a fotografia, que é uma série que chama Lousas, que são lousas de pedra, placas de pedra, onde eu vou desenhando. Os desenhos têm, em geral, características de estudo, e eu desenho com giz e com pastel, às vezes pastel seco, quer dizer, são materiais que não têm fixação. Isso me interessou porque eu posso sempre apagar, então é uma espécie de desenho contínuo, porque eu desenho e apago continuamente, utilizo etapas de desenhos anteriores para fazer um novo desenho. E a única maneira, ou talvez a maneira mais direta, assim, mais ligada ao próprio trabalho que eu encontrei foi a fotografia. Porque o desenho com giz, se você usa um fixador, muda a característica visual do desenho, né? Porque esse desenho com giz e pastel sobre a pedra, ele tem uma luminosidade, uma porosidade que fixada sobre a pedra muda consideravelmente. E me interessa muito essa porosidade do pigmento solto sobre a pedra. Então a maneira de fixar isso foi através da fotografia. Então também existe uma série de trabalhos que são fotografias dessas lousas onde o desenho vai se transformando de uma etapa para outra, né? E é muito dinâmico, é muito rápido, porque até quando eu apago, e às vezes eu utilizo água para apagar o desenho, até a própria evaporação da água sobre a superfície da pedra vira um elemento gráfico que a fotografia é capaz de fixar, né? Então, esse também é uma maneira que eu acho que mostra essa relação entre um meio expressivo e outro, né?